Código de pontuação, documento tão importante e essencial dentro do universo da ginástica competitiva. O código de pontuação é o caminho ao qual toda e qualquer pessoa envolvida com esse universo competitivo deve seguir. Mas como será que ele surgiu? Para qual finalidade? Quem foi que elaborou esse código? E como ele se desenvolveu para chegar no que ele é hoje? Essas e outras perguntas vamos responder no vídeo de hoje. A história do código de pontuação da ginástica. Seja bem-vindo ao canal Pamela Pires, Prática Ginásticas. O código de pontuação é o documento mais importante que existe dentro da ginástica competitiva, porque ele é o documento oficial onde estão presentes todas as regras e todas as exigências desse universo da ginástica de competição. O código tem diversas funcionalidades, além de nomear, numerar e direcionar as regras desse universo. Então vamos falar um pouquinho das suas principais características. No código de pontuação tem todas as informações técnicas dos diferentes elementos ginásticos, desde o mais básico até o mais complexo. Informações como nome, valor desse elemento, categoria a qual ele pertence, a simbologia dele e muito mais. Os elementos dentro do código de pontuação recebem um valor específico, variando de A a J. Cada letra a qual representa esse elemento tem um valor diferente. Então, o A vale 0,1, o B 0,2, C 0,3 e assim sucessivamente até o J, que vale 1 ponto. Nos códigos das outras ginásticas, existem pequenas diferenças na forma de colocar o valor de cada elemento. Além disso, o código de pontuação é um guia essencial para arbitragem. Todas as regras de composição de nota, de valor de elemento, de forma de avaliação, do que os árbitros devem levar em consideração em cada série, em cada apresentação, está escrito ali no código. Então, os árbitros oficiais devem ter o código decorado de cabeça e sempre com o código debaixo do braço, porque é o documento mais importante que eles têm, que eles precisam utilizar no seu trabalho. O código também tem grande importância para guiar o trabalho de treinamento. Então, técnicos, ginastas também devem ter um grande conhecimento do código, devem conhecer bem todas as regras, todas as exigências que se tem dentro do código para direcionar o seu caminho de treinamento, de acordo com as demandas do ginasta, de acordo com o que ele irá realizar nas suas séries, de acordo com montagem de série. Então, o treinador, principalmente, deve ter bastante conhecimento de todas essas informações para que ele faça um bom trabalho, que ele faça um bom direcionamento desse treinamento com o seu ginasta. Principalmente para direcionar a composição da nota, ver se o ginasta está cumprindo todos os requisitos que o código coloca e tudo mais. Também, o código define todas as regras da dinâmica das diferentes competições. Então, tudo relacionado às competições de ginástica estão dentro do código. Quantidade de elementos por série, tempo para iniciar uma série, tempo para finalizar, o tempo de aquecimento, o espaço de competição, os materiais que podem estar no espaço de competição e muito mais. E ali também no código tem todas as medidas oficiais dos aparelhos que devem ser seguidas pela organização das competições. Se os aparelhos não estiverem nas medidas corretas exigidas, além de ter um problema na competição, os ginastas também podem sentir grande diferença, visto que, se as regras de tamanho de aparelho são oficiais no código de pontuação, nos seus treinamentos
todos os aparelhos dos ginastas também estão nas formações e nos tamanhos oficiais. Então, se o ginasta chega numa competição em que o aparelho não está no tamanho correto, na altura correta, isso pode atrapalhar e muito a sua apresentação. Então, é importantíssimo que se siga todas essas regras de composição e de tamanho dos aparelhos para que não se tenha problemas. Tanto a altura do aparelho, a distância que ele deve estar, a área a qual ele está disponível para o ginasta fazer o seu exercício, bem como seus materiais auxiliares, como por exemplo, colchões de aterrissagem, colchões de proteção. Também tem que ver a questão da firmeza dos aparelhos, porque já ocorreram vezes em que o aparelho não estava firme e isso comprometeu muito a execução de séries dos ginastas. Então tudo isso tem que ser seguido à risca e no código de pontuação tem todas essas informações que devem ser respeitadas. E o mais importante que existe dentro do código de pontuação, ele existe para dar uma linguagem universal, para todo mundo falar a mesma língua. Então, todas as regras que estão dentro do código, elas são para todos os países, para todas as pessoas, para todas as competições. Claro que algumas competições, como competições menores, regionais, estaduais, nem sempre elas seguem todos os formatos que estão dentro do código de pontuação, mas competições de nível nacional e internacional, todas elas devem obrigatoriamente seguir essas regras. Como o código ele apresenta uma linguagem única, todas as regras são respeitadas em todos os países, o que eu trabalho aqui no meu país, na forma competitiva, é exatamente da mesma forma que se trabalha em outros países mais distantes. Todos os países falam da mesma forma, têm as mesmas regras, têm as mesmas exigências. Então o código serviu para unir tudo isso para que todo mundo tenha a mesma informação, independente do país a qual a pessoa é. O código de pontuação ele é elaborado pela Federação Internacional de Ginástica e a FIG é a responsável por não só organizar, mas também por atualizar esse documento. Cada modalidade tem o seu próprio código de pontuação. Todas essas modalidades competitivas oficiais da FIG têm o seu próprio código. Ginástica artística feminina tem o seu, ginástica artística masculina tem o seu, ginástica rítmica, ginástica acrobática, ginástica aeróbica, ginástica de trampolim. Todas essas modalidades têm o seu código com todas as suas regras, exigências e elementos. Então, por exemplo, os códigos da ginástica artística feminina e masculina têm como informação, por exemplo, o tamanho dos aparelhos, como falado anteriormente, a distância que eles devem estar, a altura e etc., além de ter regras de composição da nota, que é específica para a modalidade ginástica artística, tempo das apresentações e muito mais. Já no código da ginástica acrobática, por exemplo, tem algumas outras características. Tem também aspectos de composição da nota, tempo de série, mas também tem outras características que são específicas para essa modalidade, como por exemplo, o tamanho da vestimenta, o tamanho da saia do colã do feminino, quais tipos de colã se pode utilizar, quais tipos de adereço no colã se pode utilizar. Também existem informações sobre a proporção dos ginastas, visto que é uma modalidade que se faz em grupo, em dupla, em trio. Então lá também tem regra de tamanho que os ginastas podem ter de diferença entre um e outro e muitas outras características que são específicas à sua modalidade de ginástica acrobática, que não necessariamente é a mesma das exigências que se tem na artística, na rítmica, na de trampolim. Por isso que cada modalidade ginástica tem o seu próprio código, porque cada uma tem a sua cara e as suas exigências e características. Essa é a cara do código de pontuação. Então ele tem essa cara, então ele tem aqui quem é o autor do código, tem aqui o nome do código e o período vigente ao qual ele vale. Então é importante mencionar que o código de pontuação ele é atualizado oficialmente a cada ciclo olímpico, que dura 4 anos. Esse é o código vigente
para a modalidade ginástica acrobática e cada código tem o seu nome e o seu símbolo. Esse código oficialmente dura até esse ano de 2020. Ele surgiu em 2017 e vai até 2020. 2021 vai ter um novo código atualizado, talvez com coisas muito diferentes, talvez com nada muito diferente. Isso varia de acordo com a demanda e como a modalidade foi evoluindo e se construindo ao longo desse período. Só a título de curiosidade, a ginástica para todos não apresenta um código de pontuação, porque ela não é uma modalidade competitiva. Ah, mas ela não tem a sua vertente competitiva com o Gym for Life? Sim, mas não existe um código de pontuação para ginástica para todos, visto que é impossível nomear os elementos que existem, que já foram mostrados dentro da ginástica para todos, quais tipos de material, qual o tamanho dos materiais e etc. Por quê? Porque a ginástica para todos ela é extremamente inclusiva e extremamente abrangente em questão de repertório motor, tipos de material e tipos de ginastas. Então todo mundo pode participar. Todo e qualquer material ginástico ou não ginástico é bem-vindo e todo e qualquer movimento, seja ginástico ou não ginástico, também é presente, também é super bem-vindo. Então, não é possível se fazer um código de pontuação. O que se existe dentro da ginástica para todos? Existe um regulamento geral, que é um manual, ao qual tem todas as ideias da ginástica para todos, filosofia dessa modalidade, todos os aspectos dessa modalidade e dos eventos oficiais World Gym na Estrada e World Gym for Life também tem as suas informações específicas, mas não existe um código com regras específicas de elementos, de materiais, etc. Existem regras sim que devem ser obedecidas para participar desses eventos, mas não é algo como um código de pontuação. Bom, o que compõe o código de pontuação? São basicamente 3 partes ou 3 documentos oficiais. Parte 1. Normas específicas da modalidade, suas regras de conduta e tudo mais relacionado a regras oficiais para todas as pessoas envolvidas no universo competitivo. Ginastas, técnicos, árbitros, organização de eventos e etc. Parte 2, que é uma das partes mais importantes do código, a parte de avaliação dos exercícios e composição da nota. Então, do que a nota é composta, quais são os tipos de nota, quais são os valores que devem ser atribuídos, questão de bonificação, questão de nota de partida, nota final e todos esses outros aspectos. E a parte número 3, que é a maior parte do código, que é a tabela de elementos, onde está catalogado todo e qualquer elemento que existe dentro da modalidade. Na ginástica artística tem o seu, na rítmica tem o seu, acrobática, aeróbica, trampolim. Então todos esses elementos que existem dentro de determinada ginástica está dentro da tabela de elementos. Só para ilustrar um pouquinho de como essa tabela de elementos é grande, é extensa, no Código de Pontuação do Ciclo Olímpico 2013 e 2016, no masculino estavam catalogados 993 elementos oficiais e no feminino 719 elementos. Então é muito elemento que existe dentro do código e por isso que é a parte mais extensa. Eu tenho aqui impresso a parte do código de pontuação com as partes 1 e 2 aqui, então todas as regras de conduta, todas as questões de avaliação das séries, dos exercícios e a questão dos elementos, tá tudo nessa parte, então nesse pedaço aqui, nessa apostila. A segunda apostila que eu tenho é a apostila da tabela de elementos, que é a maior parte. Então olha a diferença pro outro. Aqui estão catalogados todos os elementos que são possíveis e que já existem dentro da ginástica acrobática. Cada modalidade avalia o seu elemento de uma forma diferente. Como falado anteriormente, na ginástica artística, esses elementos eles recebem valores numéricos a partir de letras. Então, do A ao J, sendo o A 0,1 e o J 1 ponto. Na ginástica acrobática, por exemplo, a pontuação é completamente diferente. Não tem elementos de A a J.
Cada pedaço de um elemento completo tem um valor, porque na ginástica acrobática trabalha-se com figuras, lançamentos, então cada pedacinho da figura ou do lançamento tem um valor diferente. Por isso que o técnico também ele tem que ter bastante conhecimento disso, para que ele saiba qual é a nota de partida que o seu atleta ou seus atletas vão ter da composição da sua série e também para ter uma ideia depois de como foi feita essa avaliação pelos árbitros, para ver se essa avaliação foi justa, foi correta ou foi injusta, se a nota foi super valorizada ou se a nota foi muito abaixo do que deveria ser e tudo mais. E agora, vamos entender um pouquinho como foi que surgiu esse código de pontuação, todo o seu contexto histórico e como ele foi evoluindo cronologicamente. Antes de falarmos um pouquinho do seu contexto histórico, é importante mencionar que informações mais antigas sobre o código de pontuação são muito difíceis de encontrar. Tem pouquíssimas coisas sobre a história do código de pontuação, tem pouquíssimos estudos sobre isso e também é muito difícil encontrar códigos mais antigos para se comparar com os códigos atuais. Então seria extremamente interessante que eu fizesse essa análise sobre a evolução de todos os códigos de pontuação das diferentes modalidades ginásticas. Porém, é praticamente impossível achar informação sobre as outras modalidades ginásticas. O que eu encontrei de informação sobre o código de pontuação são mais voltados para a parte da ginástica artística. A ginástica artística competitiva, ela existe desde o final do século XIX, começo do século XX. A ginástica está presente nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição, 1896. Então, desde essa época, já existiam competições de ginástica. Mas ainda naquela época, a modalidade estava se desenvolvendo e estava criando sua própria identidade. Então, tinha muita diferença de uma competição para outra. Cada competição aparecia alguma prova diferente que não existia anteriormente, como por exemplo, o salto sobre o cavalo, que foi tendo diferentes formatos até chegar no que ele é hoje, a mesa de salto. Então, naquela época não se tinha regras muito específicas com relação ao espaço de competição, ao formato dos aparelhos, tanto que eles mudavam bastante. E como que era feita a avaliação das provas dos ginastas naquela época? De forma completamente subjetiva. Os árbitros que faziam parte dessas competições davam a nota que eles consideravam ser o ideal para aquela apresentação. Então, se formos considerar os ciclos olímpicos, desde o ciclo olímpico de 1896, existia aquela avaliação subjetiva. E sabe até quando a avaliação subjetiva foi existindo? Até pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Então, até meados de 1948, ainda se existia uma avaliação subjetiva da ginástica, mas ali já começou-se a organizar um pouquinho melhor, então os aparelhos eles já tinham formatos mais específicos, que não tinham praticamente nenhuma mudança de competição para competição, tentava-se manter umas medidas mais oficiais e tudo mais. Mas o que aconteceu ali naquele período para começar-se a imaginar que precisava de uma forma mais específica e mais direcionada para a avaliação ser mais justa? Nos Jogos Olímpicos de 1948, observou-se distorções muito grandes nas notas dos ginastas, de árbitro para árbitro, gerando uma grande variação de notas. Isso fez com que a competição da ginástica tivesse várias interrupções e protestos. E aí, por conta desse problema todo que aconteceu nesses Jogos Olímpicos, pela primeira vez a FIG cogitou ter um sistema de avaliação e um documento oficial com regras para não ter mais esse problema. Existem algumas informações sobre quando foi criado o primeiro código de pontuação. Segundo esse autor aqui, o primeiro código de pontuação criado foi em 1949, o Código para a Ginástica Masculina. Segundo essa autora aqui, o código de pontuação pela primeira vez teria surgido em 1954. E então, com a criação desse código, trouxe uma melhor organização e uma melhor forma de avaliação da ginástica naquela época. Ainda não estava perfeito, mas já era uma forma de organizar melhor.
Inclusive, segundo o autor, também existe a informação de que esse mesmo código foi utilizado oficialmente no Campeonato Mundial de 1950 e nos Jogos Olímpicos de 1952. Esse primeiro código de pontuação tinha somente 12 páginas e a avaliação das séries cumpriam 3 critérios: dificuldade, combinação e execução. Aos poucos, começou a surgir uma organização sobre a finalização da nota, até que foi definido que deveriam existir 4 árbitros para fazer a avaliação desse ginasta e cortar a nota mais alta e a nota mais baixa e fazer a média com as 2 notas intermediárias. Isso até hoje é feito, só que tem uma quantidade maior de árbitros. Isso foi definido como uma forma de se evitar discrepâncias muito grandes de avaliação de um árbitro para outro, visto que as notas intermediárias sempre são mais próximas umas das outras. Só que a ginástica, principalmente nesse período, nesse meio do século XX, ela evoluía muito rapidamente. Então sempre tinha uma chuva de novos elementos surgindo, novas características, novos aspectos da modalidade iam seguindo, só que aparentemente esses aspectos de evolução da modalidade não eram acompanhados pelo código que foi criado. Só que aí começou-se a observar que o código precisava estar acompanhando toda essa evolução, e a partir daí o código começou a ser atualizado antes de cada grande competição. E quais são as grandes competições de ginástica? Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos. Então, desde aquela época, começou-se a observar que o código precisava ser atualizado para acompanhar todas as evoluções e os progressos da modalidade. E a partir daí, antes de campeonatos mundiais ou antes de Jogos Olímpicos, o código era atualizado oficialmente. E aí, nessa mesma época, começou-se a ver que os elementos precisavam ter também um valor, porque alguns elementos eram mais fáceis que outros, e não se poderia ter o mesmo valor, sendo que alguns eram mais difíceis e outros eram mais fáceis. E aí, no Código de Pontuação para os Jogos Olímpicos de 1956, começaram-se a surgir categoria de dificuldades dos elementos, dividindo-os em A, B e C. E aí as notas estavam ficando cada vez menos subjetivas. Então, o código foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo dos ciclos, até que em 1964 nós tivemos uma pequena diferença que definiu melhor a composição das séries. Nesse código já se exigia uma padronização de nomenclaturas e também de exigência das séries, como por exemplo, a exigência de ter pelo menos 6 elementos de valor A na série, 4 elementos de valor B e 1 elemento de valor C, para se atingir uma nota de dificuldade de 3,4. Além disso, a nota de combinação, por combinação de elementos de diferentes valores, valia 1,6. Com isso, nós tínhamos uma nota de 5 e também uma nota de execução, que valia até 5. Foi uma primeira vez que se organizou oficialmente uma composição de nota das séries. E isso refletiu até na organização que nós utilizamos até hoje. Se lembra que eu falei que naquele primeiro código tinha se colocado que a composição da nota devia seguir 3 aspectos? Dificuldade, combinação e execução? Em 1964 foi, de fato, organizado isso. A nota D de dificuldade valendo até 3,4, se cumprisse com todos os elementos exigidos. A nota de combinação, que era a nota C, valendo até 1,6 por combinação de elementos. E a nota E, que é a de execução, valendo 5 pontos. E aí, com tudo isso, avaliando tudo isso, nós poderíamos chegar até a nota 10. E aí, nos anos seguintes a esse código, não se teve mudanças muito significativas. O código de 1968 seguia basicamente o de 64 com algumas atualizações não muito marcantes da época. O código de pontuação também da década de 70, no começo da década de 70, também não teve uma mudança muito drástica. E aí chegou o ano de grandes mudanças para o código de pontuação e para a história da ginástica. 1976. O que nós tivemos em 1976? Isso aqui.
a primeira nota 10 da história da ginástica. Uma série considerada perfeita. E não foi só uma vez, não. Nadia Comaneci teve incríveis 7 notas 10 nesse ano de 1976. E não foi só ela. A ginasta Nelly Kim também teve 2 notas 10 na mesma competição. Mas naquela época também aconteciam algumas mudanças no código na questão de composição da nota. O valor de nota D e de nota C mantiveram. A mudança naquela época foi a seguinte: a nota de execução valeria até 4,4, que antes valia 5. E aquele 0,6 que não está composto na nota? Esse 0,6 eram possíveis notas para bonificações. 3 critérios de bonificação, cada um deles valendo 0,2. Bonificação por risco, bonificação por originalidade e bonificação por virtuosismo. Então, existiam esses outros 3 critérios e cada um deles, se fosse cumprido, iria receber 0,2 por cada um deles. Após essa chuva de notas 10, questionou-se bastante sobre essa perfeição, se realmente as ginastas tinham sido perfeitas ou se a composição da nota, como era colocada atualmente, estava sendo de fato efetiva. E a partir daí começou-se a ter uma grande mudança e ao longo dos códigos seguintes foi sendo observadas diferentes formas de avaliação. E aí essas regras de composição elas foram sofrendo mudanças gigantescas ao longo desses ciclos. Começou-se a colocar elementos que deveriam estar obrigatoriamente presentes na série. E aí começou-se a surgir algo que na época era chamado de Basic Score, ou seja, nota base. Desde que todas essas exigências de elementos básicos fossem cumpridas, você tinha uma nota mínima para ser tirada, você não tiraria menos do que isso. Também começou-se a colocar mais valores de pontuação para os elementos. Então, agora não se existiam mais as categorias A, B e C somente. As categorias, aos poucos, elas foram sendo evoluídas para de A até Super E. E aí, com exceção do salto, todos os outros aparelhos que têm composição de série tinham elementos obrigatórios. Essa nota base, ela foi mudando ao longo dos ciclos. No final dos ciclos, antes de ter a grande mudança de composição de nota, nós temos 3 exemplos aqui. O ciclo 93-96, a nota base era de 9,4. No código de 97 a 2000, essa nota base abaixou para 9 e no código de 2001 a 2004 essa nota base abaixou para 8,8. Mas o ginasta tirava só isso? Não, tinha também os bônus por elementos mais difíceis e por combinações de elementos. E aí nós tínhamos notas muito altas, mas dificilmente chegaram no 10. Então, depois de 1976, nós tivemos pouquíssimas histórias de notas 10, porque o sistema de pontuação foi ficando cada vez mais eficiente. E a título de curiosidade, o salto, ao longo dos anos, ao longo dos ciclos, foi sendo observado que eles precisavam também ter valores específicos, porque os saltos, nenhum deles era igual ao outro. Então, tem saltos que são mais fáceis, tem saltos que são mais difíceis. E aí, o salto X valia tanto, o salto Y valia tanto e o salto Z valia tanto, de acordo com o nível de dificuldade que ele tinha. Antigamente, era de 0 a 10 e tinha a avaliação a partir da execução do salto. Mas, ao longo dos anos, foi se observando que não era só a execução do salto que era importante, mas também devia se levar em consideração saltos que eram mais fáceis e saltos que eram mais difíceis, e cada um deles devia ter uma nota base também. E aí, fomos caminhando até que chegamos ao ano de 2006. Ué, mas 2006 é bem no meio de um ciclo olímpico, ciclo olímpico 2005-2008. O que teve no meio desse ciclo para que existisse um novo código nesse período? O seguinte, o código de 2006 é conhecido como o Código Revisado, ou o novo Código de Pontuação da Ginástica Artística. A mudança foi drástica. A mudança no sistema de pontuação mudou
de 0 a 10 para somatória de notas de dificuldade com nota de execução, que é o sistema de pontuação que nós temos até hoje. Então, não existe mais de 0 a 10. Não é mais possível o ginasta tirar 10. O 10, atualmente, ele não representa mais a perfeição. O 10, muitas vezes, se você vê um ginasta tirando próximo de 10, é porque ele provavelmente foi muito ruim na série dele. Porque agora se tem como perfeição a nota de partida que esse ginasta tem. Não se tem mais o 10 como a nota perfeita. Não existe mais isso. Como é o sistema de pontuação atual, que vem desse período de 2006? Então, atualmente, nós só temos nota D e nota E. A nota de dificuldade é o somatório de todos os elementos que você vai realizar na série, mais bonificações e tudo mais. Então aí você vai ter uma composição de nota de dificuldade. A nota de execução vale de 0 a 10. E aí, a nota de partida desse ginasta, que é a nota máxima que ele pode tirar na série dele, é a somatória da nota de dificuldade com a nota de execução. Por exemplo, eu tenho uma nota de dificuldade aqui, somando os elementos que eu vou realizar com as bonificações. Eu tenho, somando tudo isso, uma nota de dificuldade de 5,4, por exemplo. Eu somo com a nota de execução máxima que eu posso tirar, que é 10, e eu tenho uma nota de partida de 15,4. Esse 15,4 é o máximo que eu posso chegar. Então, se eu for perfeita em tudo, eu vou tirar 15,4. Então não se tem mais o 10 como a perfeição. Se tem a perfeição a partir da sua nota máxima, o máximo que a sua série pode chegar. O que compõe a nota D? Vamos tirar, por exemplo, o solo, que no feminino exige-se 8 elementos e no masculino 10 elementos para compor a sua nota da série. Ah, mas o ginasta não realiza muito mais do que isso na sua série? Sim, vamos ter uma série em que eu vou realizar, por exemplo, 12, 13 elementos. Mas o que vai contar para a composição da minha nota? Os 8 elementos de maior grau de dificuldade. Mas e os outros que eu também realizei? Eles não contam nada? Não necessariamente. Às vezes a gente executa elementos a mais, mas para cumprir alguns requisitos. Por exemplo, na série feminina, você precisa pelo menos ter um giro. Digamos que eu seja muito ruim de giro. Eu vou colocar só um giro simples, de valor B, por exemplo. Ele não conta, ele não entra entre os 8 elementos mais difíceis, mas ele está cumprindo o requisito, mesmo sendo com um elemento de valor abaixo que não entra para dentro dos 8 mais difíceis. Então, se eu combinar 2 tipos diferentes de acrobacias seguidas, entre uma acrobacia e outra, dependendo de como ela foi, eu posso ter bonificações de 0,2 e de 0,3. Então, também isso vai somando para a nota de dificuldade. 8 elementos de maior grau de dificuldade, mais os requisitos de composição, mais bonificações por combinações e ligações de elementos, ok? Essa é a nota D. A nota de execução, ela varia de 0 a 10 e é somando a minha nota de dificuldade, já pré-definida a partir de tudo que eu vou realizar, mais a nota de execução, que o máximo é 10, eu vou ter a minha nota de partida. Duas bancas de arbitragem. Eu tenho os árbitros da nota D e os árbitros da nota E. Os árbitros da nota E são os que vão ficar tirando ponto a partir do que eu for fazendo de errado. Os árbitros de notas de dificuldade vão validando os seus elementos conforme você for fazendo. Vão vendo se você realizou esses elementos com eficiência. Então, atualmente é dessa forma que se faz a avaliação das séries. Essa é a composição da nota atual. E isso tudo está dentro do Código de Pontuação. E esse foi um resumo da história do Código de Pontuação da ginástica artística. Os outros códigos podem ter sofrido alterações parecidas, mas foi muito difícil achar informação sobre a história dos outros códigos, das outras modalidades. Se você tem alguma informação sobre a evolução
das outras modalidades em questão de código de pontuação, deixa aqui nos comentários. Com relação à composição da nota, tem outras características também presentes dentro da ginástica artística, mas esse foi basicamente um resumo para a gente entender como hoje é feita essa composição, como hoje é feita essa avaliação. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer sobre o mundo da ginástica. E no mais, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá e somos todos ginastas!